Deputado, boa tarde. Eu gostaria de fazer um apontamento antes. Eu acho que há uma falsa equivalência, uma falsa equiparação entre socialismo, comunismo e nazismo, pelo seguinte fato: o nazismo, ele se funda no conceito do genocídio, de uma raça superior, da raça alemã, a raça ariana como uma raça superior e os judeus como inimigo que precisa ser combatido, eliminado, extirpado e assassinado. E a ideologia marxista e soviética, ela não se funda nesse conceito de genocídio. É óbvio que, como o senhor mencionou, houve massacres, limpezas étnicas, assassinato de opositores nos gulags, nos ucranianos que morreram de fome, teve tudo isso, mas ele não se funda sobre esse conceito de genocídio. Então, nesse sentido, é muito diferente do nazismo. Tanto que a gente tem socialismo na Venezuela, por exemplo, e a gente não ouve falar em genocídio. E mesmo em Cuba, assassinatos de opositores, sim, no paredão, como o senhor falou. Mas há uma diferença entre esse conceito e o genocídio, que tem características muito próprias, que não acredita na existência do outro pelo simples fato, no caso dos judeus, de serem judeus. Ou então, no caso dos bósnios ou dos tutsis, por serem o que eles são, por integrarem aquele povo, aquele grupo populacional. Então, são diferenças, distinções importantes. Agora, a minha pergunta para o senhor é outra, deputado, ainda nessa esteira. O senhor acha que a existência de um partido nazista, por exemplo, ou mesmo esse sentimento antijudeu que foi defendido pelo Monark nesse podcast Flow, isso faz parte da liberdade de expressão ou não? Isso é crime? Isso é crime, Amanda, com certeza. Não faz parte da liberdade de expressão. Assim como na liberdade de expressão, que aperta o gatilho na cabeça de outra pessoa simplesmente por discordar das ideias dela. Então, o assassinato, ele não pode, a violência, na verdade, ela não pode ser validada como maneira de se fazer política. E é por isso que existem justamente leis que proíbem o nazismo. Eu quero estender isso aí para o comunismo. Por quê? Porque o racismo se embasava na guerra, na divisão da sociedade por raças. A divisão por raças. O comunismo, ele se embasa na divisão por classes sociais. E o comunismo, por que ele sempre deságua num genocídio, que inclusive, historicamente, muito maior do que foi o nazismo em termos de número de mortes? Porque ele parte do princípio de que a sociedade tem que ser igual. Só que para a sociedade ser igual, eles têm que respeitar a propriedade privada. Eles têm que, naturalmente, desaguar numa ditadura. É por isso que a Venezuela, como bem citada, Amanda, como exemplo pela senhorita, a Venezuela tem, dentre Caracas, é uma das capitais mais violentas do mundo. Em 2016, chegou a ser a mais violenta do mundo, com quase 120 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Eles não chamam aquilo de comunismo, eles chamam de bolivarianismo. O professor Olavo já falou de maneira muito acertada que a esquerda, ela não é uma ideologia, ela é um movimento. A cada momento em que ela se depara que, por exemplo, o nome comunismo ficou feio, vamos mudar então para socialismo? Ah, não, aqui tem uma vertente, vamos mudar para bolivarianismo? Vamos mudar para socialismo do século XXI? E assim eles vão escapando dessas pechas justamente para não serem maculados. Mas, no fundo, é tudo igual. Por quê? Porque eles buscam essa igualdade que nunca vem e sempre deságua em milhões de mortes.